Porque hoje, inclusive como o pessoal está pedindo, aí hoje é Volts, hoje é Royal Enfield, hoje é continuação, que é uma treta, né? É uma treta com certeza, né? Porque tem muita gente que saiu prejudicada, tem muita gente que está prejudicada nesse exato momento, que perdeu dinheiro, né? E que perdeu, inclusive, tempo de vida e estresses em geral. Mas primeiro de tudo eu quero falar para o pessoal e todo o público aí que está vindo, né, diretamente do canal do Chico, que vai dar uma olhadinha lá no conteúdo, por exemplo, da Rita Von Hunt, lá no canal Tempero Drag, lá dá para dar uma olhadinha sobre essas coisas, sobre gênero, e para se informarem um pouquinho mais, né, para às vezes, assim, querer entender, né, o caso Raluca aí, não só sobre, claro, o que está sendo feito, né, o que toda a treta foi gerada, mas principalmente todas as discussões sobre gênero, né, que basicamente defendem o direito das pessoas terem o direito a ser quem são, a ser quem elas queiram ser, né? Então isso é muito importante. O segundo ponto que eu gostaria muito, né, de começar a conversa, porque é uma conversa assim bem delicada e muito importante, primeiro de tudo dizer que duas coisas. Uma, que eu já fui vendedor, né? Eu não contei para ninguém, mas já vendi linha telefônica, batendo de porta em porta, foi por alguns meses, então eu sei que é ser vendedor. Meu pai, que é de Vitória da Conquista, Chico, então eu sou meio baiano, já foi vendedor a vida inteira, então eu acompanho ele ser vendedor a vida inteira. E uma das coisas que eu tenho certeza absoluta sobre ser vendedor é que, para você ser vendedor, ou vender qualquer coisa, ou ser representante comercial, né, como depois veio a ser dito, tu não consegue vender um produto e falar mal do produto. Logo, você é um vendedor demitido, né? Você não consegue manter aquele vínculo com aquela empresa. E se você não consegue manter o vínculo, porque você não fez um bom acordo ou uma boa negociação. Então, a gente está falando aqui de uma série de formas de organizar o mercado, organizar a economia e pensar o que é isso, né? Administrar recursos e administrar o contato entre pessoas que gostariam de um produto e pessoas que produzem um produto. É isso que tu estudou, né, com toda certeza, lá no curso de marketing, ou marketing de propaganda, publicidade de propaganda, eu não sei qual o curso que tu fez, mas tu com certeza aprendeu bastante lá sobre isso. E acho que também tu deve ter aprendido bastante lá. Há uma série de estratégias que hoje tu, e inclusive vários desses youtubers, instagramers, essas pessoas que ditas produtoras de conteúdo estão fazendo na internet hoje, né? Eu lembro muito bem, em 2007, ontem eu estava fazendo uma live até com o Vini, do Vivendo Duas Rodas, e estava contando algumas dessas histórias. Lá em 2007, eu fui tentar me meter nesse mundo, né? Achei que não ia dar certo no mundo acadêmico, falei, bom, então bora lá, vamos entrar nesse mundo aí. Meu sonho era viajar, né? Minha vida é viajar. Falei, ok, vamos viajar, como é que eu viajo? Com patrocínio. Vou tentar fazer conexões com marcas, vou construir um projeto, vou fazer a divulgação das marcas, Entreguei, né, esse projeto para várias empresas, dentre umas, por exemplo, Caloi, que eu tinha uma bicicleta Caloi, né, e para várias outras empresas, e nenhuma me respondeu na época, né? Eu já tendo ali um certo conhecimento, né, uma certa experiência de viagem de bicicleta, no caso da bicicleta, a única que me respondeu era uma empresa brasileira, Trilhas e Rumos. Me respondeu dizendo que não, obviamente, né? Porque naquela época isso não estava em cogitação. Naquela época era isso, era propaganda na TV, era outdoor, era das propagandas tipo panfleto, qualquer coisa assim, não existia a internet tal como existe hoje. E a estratégia da internet hoje chegou no outro nível do capitalismo, né? Esse capitalismo, assim, que em específico, no nível do capitalismo, né, que é essa forma de organização econômica, que desperta algumas coisas em nós que geralmente é o que é de pior em nós. E esse pior geralmente não tem limite. Um desses piores se chama competição, né? E essa é só um dos aspectos o pior que o capitalismo nos traz. Então, e ele desperta uma série de coisas que, com certeza, o pessoal do marketing estuda, inclusive, muita sociologia, antropologia, porque entendem muito bem como organizar isso, como convencer pessoas, né? Como fazer as pessoas aderirem, comprarem, inclusive, muitas vezes, coisas que elas não precisam, e despertar a necessidade das pessoas terem mais necessidades, delas quererem mais, delas consumirem, delas terem ganância. Então, esse mundo do YouTube, por exemplo, e do Instagram, e dessas várias redes sociais, entenderam que tem uma estratégia de marketing, né, muito específica.
muito parecido com o messianismo, por exemplo, né? Ou seja, todos podem levar a palavra, né? Você não precisa converter em massa, você pega uma pessoa, converte ela, e ela vai converter outras pessoas, todo mundo vai ser pregador de uma marca, de um produto, né? É ver que esse homem comum, né, o homem qualquer, né, o Zé lá, ele é capaz de converter o seu irmão. Aí você vai lá, escolhe pessoas comuns, embaixadores, presenteados, patrocinados, e o convertido nisso, ele consegue pertencer a um grupo seleto, a uma família, a ter uma exclusividade, né? E olha, inclusive, para o CEO, para o dono da empresa, para o empresário, como um pai, né? Como um líder, como um sábio mestre, né? Então, a gente está vendo aqui uma outra estratégia de marketing, muito diferente do que a gente tinha antes, né? Eu lembro bem, assim, tem coisas como, por exemplo, né? Eu acho que a estratégia aqui é muito parecida, não sei se quem lembra do Chapolin, mas lá chega lá, acho que é o Chaves falando com o Chapolin, alguma coisa assim, e fala, me dá aí um autógrafo, Chapolin. Aí ele fala, por quê? Não, é porque se eu juntar aqui 10 autógrafos do Chapolin, eu consigo um do Pelé, né? Então é mais ou menos essa mesma lógica. O Pelé que fazia propaganda, inclusive, de CG, não tem mais Pelé, né? Hoje são uns 10, 15, 20 youtubers, e as empresas grandes, inclusive, nem precisam fazer. Tanto é que, por exemplo, na época, a Caloi nem me respondeu, cagou, falou, é uma merda aí qualquer, né? A Trilhas ou Rumos, que era uma empresa pequena na época, me respondeu, achou interessante, mas disse que não era estratégia de marketing deles. Então tem uma diferença muito grande aqui, quando essas pessoas estão vendendo na internet, e quando são representantes, quando são patrocinados, estão vendendo, entre vender, por exemplo, um bungee jump, né, que pode matar alguém, e tem uma grande responsabilidade em cima disso, e um ventilador. Então, a gente tem que falar aqui sobre, por exemplo, responsabilidade civil, né? Tudo que a gente promove e compartilha e constrói aqui nas redes sociais tem uma consequência direta sobre a população em geral que nos assiste. Um ponto muito importante para a gente ter aqui a noção disso e da quantidade de bilhões hoje de dólares movidos por essa indústria de entretenimento, indústria do marketing de influência, é entender que, por exemplo, né, teve uma pesquisa do Trusted Barometer Special Report, lá em 2019, que 74% dos consumidores consultam o conselho de familiares e de amigos, né, e das plataformas de mídia social para consumir. E mais da metade dos entrevistados, 63%, nessa pesquisa, eles confiam mais nos influenciadores do que naquilo que a própria marca diz. Então, isso denota que um aumento do valor absurdamente da mídia conquistada em relação à mídia própria e à mídia paga tradicional. A gente tem aqui uma mudança absurda. Então, o que a gente tem aqui, e está muito claro, é a busca dessas empresas pelo mercado de nicho. É muito mais rentável a curto prazo e é no nível da velocidade das redes, né? Você pega uma marca, você pega um canal, você pega um perfil no Instagram, bomba ele, de repente ele pode flopar, né? Ele pode cair e aí se perde todo aquele nicho, né? E você pega outro, porque tem centenas iguais. Então, aí as estratégias quais são? Né? E as estratégias dessa indústria de influenciadores, que é uma autora, a Emily Hund, que é muito interessante o livro dela, que ela fala sobre essa indústria, tem uma série de características, né? E a gente vê em vários canais, né? E o teu canal, inclusive, Chico, tem várias dessas características, né? De, por exemplo, explora a novidade, né? Explora as marcas pequenas, incita o consumo do novo, incita o consumismo, né? Faz o contato e a parceria com várias marcas e não com uma só. Tem patrocínio direto, né? E aqui buscando pela sobrevivência dentro da plataforma, e aí com a chance, citando inclusive a vários outros youtubers e pessoas que estão começando a tentar se enriquecer, até uma forma de renda, até uma profissão, né? Hoje, inclusive, é a tua profissão. Então, esse mercado de nicho aqui que a gente está tratando, né? E esse poder de influência, essa responsabilidade desse influencer, é construir aqui um mercado muito específico, que é esse mercado, né, desse novo capitalismo. Tu vai lá e produz um produto personalizado, exclusivo, com uma propaganda direcionada para aquela pessoa. O poder de consumo e o poder de engajamento dessas pessoas em comprarem aquele produto é gigantesco. É muito mais, né? E aqui, claro que não tem hipocrisia. Obviamente, o capitalismo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas tem aqui um plus, né, da capacidade das empresas de conseguirem vender aquele produto e conseguirem lucrar com aquele produto, porque você cria uma adesão ideológica,
né, aquela marca e aquele produto, assim como a Royal Enfield né, que a gente já falou tantas vezes, tantas lives aqui. Então esse sujeito que está lá, ele não é um sujeito anônimo qualquer, né? Ele pertence agora a um grupo, né? Ele se sente único no mundo, isso é tudo que a gente quer. Né, o individualismo da nossa sociedade, o modelo econômico que a gente produziu o cara blasé, o cara que está lá em depressão, que ele não se sente ninguém, ele está no meio da multidão. Se uma empresa diz e exalta ele, um youtuber, um influencer exalta ele, ele se sente único. E isso começa na política, tá? Muito importante todo mundo entender que isso começa na política. Começa na política lá na década de 20, na década de 30, os políticos tentando entender como vai persuadir melhor o sujeito comum a votar. Né? Então, o que está se vendendo aqui na internet é autenticidade, né? É uma nova tendência, são ideias, são dicas, são conselhos, assim como o Chico faz nas várias lives deles, onde as pessoas vêm perguntar o que fazer e o que deixar de fazer, porque estão sem referência no mundo, não sabem o que fazer, né? E aí por isso que nós não podemos jogar a responsabilidade inteira em cima dela, porque as pessoas não estão ou com consciência, ou com sensatez do que fazer na vida, e procuram essas pessoas que são ou gurus, ou influencers, ou pessoas, ou professores, ou que vão estar dando, né, alguma luz, o que fazer. Então, consumir uma marca aqui em específico, né, virou consumir uma ideologia, um jeito de ser, né, um estilo de vida. Né, e isso é construir construir um nível de consumo, uma forma de consumo geralmente cego, irresponsável, inconsciente. Né, e produz uma fidelização às marcas ainda. A pessoa fica consumindo aquele conteúdo e ele, por mais que ele seja ruim, não importa, ela está afagando, né, está criando um afago no ego dessa pessoa gigantesco, porque ela se sente conectada com a marca. É uma conexão afetiva, entende? É uma influência real de pessoas reais. Você é uma pessoa real, você atende as pessoas, você não é alguém inatingível, você é alguém real. Você está atingindo pessoas reais, e é isso que as pessoas querem. Por isso que nem importa se tu falar bem ou mal, ainda mais para marcas grandes, importa falar da marca, importa que a marca está sendo comentada, assim como a Royal Enfield é hoje, ela está vendendo e continua sendo criticada e está vendendo muito. Né? Então aqui as pessoas estão confiando, né, em alguém como tu, em alguém como os vários influencers, não porque é alguém que tem uma consistência, tem uma cadência na fala, tem uma estética visual, é alguém que parece crível, que é verossímil, que é real, alguém que tem uma enorme, né, uma forma de linguagem, se você é um comunicador, ótimo, né, tem alguém que consegue construir essa afetuosidade, né, com o sujeito que está ali assistindo. Então, se a gente pegar isso que eu estou falando, né, e tentar construir uma forma, né, um modelo dessa indústria, vai ver que aqui não está se fazendo nunca propaganda, né? Nunca se diz que está fazendo propaganda, mas sim avaliação. Você é, ao mesmo tempo, alguém que é um representante da marca, mas você está fazendo uma avaliação do produto. Né? Então, a gente tem que pensar aqui, diante de tudo isso, né, o que foi substituído, né, nesse mundo do marketing antigo para esse novo marketing? Quem é que ganha espaço? Né? Tem muita coisa que a gente pode chamar aqui que está ganhando espaço, é a pós-verdade, por exemplo. É o anti-intelectualismo, é o ataque às revistas especializadas, aos pesquisadores, aos engenheiros, aos especialistas que perderam, né, credibilidade, espaço, né, o poder de comunicação para essa linguagem mais simples, para a teoria da conspiração que tomou conta, para a perda de confiança nas instituições, né, esse movimento todo fascista que a gente teve nos últimos anos, né, esse movimento todo que veio tentar desconstruir toda uma narrativa que se tinha construído, que era a democracia, era a ciência, etc. Então, essa lógica que vários canais têm usado de manipular e convencer sem aparentar fazer isso, é dizer que está se dizendo toda a verdade, que vai se abrir para um grande público, que aqui tudo está sendo dito que é verdade, não importa o que vão achar dele, não estamos nem aí, né? Isso cria um engajamento, a gente sabe muito bem como é que isso, essa lógica de hater e loser, nós e eles, cria um engajamento gigantesco. Me ame, me odeie, mas fale de mim, essa é uma lógica antiga, faz parte do populismo, né? Muito antiga, inclusive. É só uma repetição, só que com outra cara, em outro lugar. Né? Então a cultura da lacração, do cancelamento, como a gente estava falando, e até do autocancelamento, gera uma visualização absurda.
né? Essa lógica do líder carismático, né? Todo mundo te ama, todo mundo quer, e as pessoas, por mais que te odeiem, vão também assistir, porque alimentam as ideologias dela, né? Então, eu vou lá e assisto alguém que eu não concordo, mas aquilo alimenta o que eu acredito, né? Isso constitui quem eu sou, né? Veja como é importante isso, né? A gente acha que porque a pessoa está todo mundo odiando, criticando o cara, então ele vai flopar. Não, né? E mesmo os processos de cancelamento não geram uma exclusão total, né? Tirando, claro, quando a pessoa fez alguma coisa muito absurda, pedofilia ou qualquer merda assim, né? Então aqui, né, é óbvio, aqui no YouTube, assim como nas mídias sociais, assim como o Chacrinha falava, nada se cria, tudo se copia, né? Aqui é transformar o familiar em exótico, como a gente tinha na mídia aberta nos anos 90 e começo dos anos 2000, cria o extraordinário em ordinário, né? Explora o sensacional, o bizarro, apela para o fantástico, né? Apela para toda essa exploração, né? Essa mídia sensacionalista, para conseguir view. Está dentro de uma competição absurda. Tem milhares e milhares de milhares de canais, né? E é muito fácil o canal flopar, né? De repente. As pessoas param de assistir, o YouTube para de te mandar para aquilo. Então, tem um jogo todo aqui, né? E por isso que eu falei sobre a relação entre a pessoa que está fazendo ali, o youtuber fazendo um patrocínio, né? Está patrocinando alguém, e a empresa, né, e os interesses da empresa. A gente tem um jogo aqui de ilusão, né, de quem é iludido e quem é ilusionista. Né? Aqui a gente tem, por exemplo, desde a passagem lá do Fordismo para o Taylorismo, por exemplo, como tu bem sabe, tem um grande desafio que era sempre querer vender alguma coisa para um nicho, né, e tentar vender esse produto o mais descartável possível para ter um maior lucro, né, sem ter um marketing. Lá na época não se tinha um marketing de nicho, hoje a gente tem isso. Então é um outro nível de capitalismo. Então a gente tem a pleno vapor isso acontecendo hoje no YouTube, no Instagram, nessas várias mídias sociais. A gente tem o que se chama obsolescência perceptiva. Se você não tem aquilo, se você não tem a moto do momento, se você não tem a novidade, você está por fora, você é antigo, você está ultrapassado. Né? Essa é a lógica da modernidade, a lógica do progresso. Criar necessidade, a gente precisa de necessidade. Então, esse marketing, né, produzido por essa estrutura, essa lógica que está sendo construída no YouTube, é esse nível de capitalismo que a gente está tendo hoje. Né? Então, o que eu queria pensar, né, contigo e pensar com quem está assistindo? A gente tem que falar sobre responsabilidade, né? É muito importante, responsabilidade não é qualquer responsabilidade, é responsabilidade civil sobre aquilo que é divulgado, vendido, publicizado, e sobre as ideias e valores que a gente vai compartilhar, o que se influencia. Isso tem uma influência direta sobre as pessoas. Porque, por todos esses motivos que eu falei, as pessoas gostam da pessoa, ela é carismática, ela faz todo esse jogo, e as pessoas não estão entendendo isso. Né? As pessoas não compreendem toda essa estrutura, as pessoas não têm tempo para ir fazer uma pesquisa e ir atrás e ver todos os pormenores na hora de escolher uma moto. Né? Então, aí a gente tem o caso da Royal Enfield e da Volks.